Oi, meus amores! Estamos aqui novamente e hoje eu vim mostrar para vocês um trabalho, um treino, né? Um treino de lábios, tá? Eu acho muito importante porque os lábios também estão no auge, apesar que agora ninguém pode, né, mais mostrar, estamos de máscara, mas isso não nos impede de treinar, não é mesmo? Treinando, só assim a gente chega à perfeição. E quando nós pudermos começar com o nosso trabalho, temos coisas novas para mostrar para os nossos clientes. Tudo bem? Então hoje eu preparei aqui 2 lábios, né, na minha pelinha sintética, olha aqui, 2, um mais fininho e um mais carnudinho, tá? Depois, se vocês quiserem, ensino como que faz as medidas para se ter um desenho de lábio. Claro que aqui só para treino, né? Mas essas medidas nós também utilizamos na hora que vamos fazer um procedimento de lábio para deixá-lo bem simétrico, principalmente quando se faz um trabalho paramédico de lábios leporino, que nós temos que arrumar a simetria dos lábios. E para muitos outros trabalhos, eu até mostrei no Instagram um lábio, ela tem um ladinho bem mais baixo que o outro, então para isso nós necessitamos fazer as medidas para poder realmente ter um lábio simétrico. Vocês podem ver que quando eu terminei o trabalho, parece na foto que o lado que eu tive que dar uma aumentadinha ficou além do que deveria ter ficado, mas não é. É porque na hora estava inchado. E quando você trabalha fora da vermelha, que não é uma coisa normal você trabalhar fora da vermelha, mas existem ocasiões que você é obrigado, porque você trabalha assim, balanceando, né? Um lado você chega bem em cima e o outro lado você tive que colocar um pouquinho acima para poder ponderar, porque era bem baixo, mas isso tem que ser feito com muita cautela, né? E existe um limitezinho que a gente pode usar. E nessa foto ficou parecendo que o lado que eu aumentei aumentou demasiadamente. Mas não, é porque estava inchado, né? E na hora ficou muito em evidência, mas depois ficou maravilhoso. E então é isso. Hoje eu não vou falar de medidas, porque eu prefiro mostrar essas medidas numa pessoa, né? Melhor do que aqui, mas eu posso também uma hora mostrar como é que se faz essas medidas. Mas hoje eu vim aqui ensinar vocês a fazer a técnica. E nós vamos usar uma técnica chamada técnica híbrida. Técnica híbrida, ela no nosso trabalho nós usamos dermógrafo e tebori, certo? E nós podemos fazer técnica híbrida na sobrancelha, nós podemos fazer nos lábios, porque com essa técnica nós vamos deixar um trabalho muito natural. Porque nós vamos trabalhar com um pigmento um pouco mais firme, mais escuro, porque o depósito é bem sutil. E com isso nós vamos ter um lábio saudável, um lábio não aquele que parece que passou batom. Essa técnica de parecer que passou batom é uma técnica mais compacta, uma técnica que exige várias técnicas, né? Vamos supor, trabalho com técnica de varredura, técnica chuva, espiral, enfim. E
Esta não, esta é uma técnica que dá para a pessoa aquele ar saudável, e você pode usar qualquer tipo de batom, fica e não fica só contorno, porque antigamente usava-se fazer muito contorno de lábios somente. E aí a pessoa ficava naquela obrigação de usar lábios, de usar batom, porque senão ficava só aquele risquinho. E hoje em dia, como eu já falei, nós usamos o contrário, o lábio com o lábio todo preenchido, mas com ar saudável, nada muito definido. Definido o contorno, mas sem linhas marcadas. Tudo bem? Então, nós vamos começar a fazer o contorno labial. Para isso, eu vou usar o dermógrafo, tá? Então, eu vou utilizar uma agulha de 3 pontas. Vou usar uma agulha de 3 pontinhas. Pode-se usar de uma? Pode-se usar de uma. Com a técnica que eu vou usar, eu prefiro de 3. Por que que eu falo? Gente, tem que pôr o óculos, não enxergo. Por que que eu vou usar de 3? Porque quanto mais pontas, menos depósito, né? Tá? E menos sensibilidade também. Bom, eu vou começar, eu encapei meu dermógrafo, tenho mania de encapar, né, sempre para trabalhar, e acabei no treino encapo também, porque pigmento vermelho, gente, faz uma sujeira que vocês não têm noção. Então, vamos lá. Eu vou utilizar aqui no dermógrafo, eu coloquei 5, tá? Ou seja, o mínimo. O mínimo. Para que eu tenha uma definição mais rápida e não tão forte. Só uma definição do lábio, porque depois eu vou preencher, eu vou tirar essa definição. A pontinha da agulha tem que ser bem baixa, viu? Bem baixa, porque se você deixa a ponta muito alta, machuca muito, tá? Então a pontinha é o mínimo. E você, quando você colocar ela para sugar, você tem que colocar a pontinha da agulha e aguardar que ela sugue. Você não precisa enfiar a ponteira dentro do batoque, tá? É somente a pontinha da agulha. Ficou tudo vermelho aqui, porque o pigmento já tá aqui dentro. Mas o batoque em si está limpo. Olha aqui. Olha. Limpo. Tá vendo? E agora, então, nós vamos trabalhar com o dermógrafo a 60 graus. E aí, eu trago para mim. E eu vou nesse movimento de vai e vem, contornando o lábio da minha cliente. O que eu tenho que prestar atenção é que o meu dermógrafo, ele não é caneta, então não vou fazer isso, senão eu espalho. Eu vou trabalhar como se eu tivesse, como se ele fosse um trem e aqui fosse o trilho. Então, eu vou trabalhar em cima, certo? Essa definição eu procuro
não precisa ser muito lento, porque ele já está ele já está lento, né? Certo? Você já colocou no menor, né? Então, aí eu venho trabalhando com contornando o lábio. Na cliente, provavelmente você vai fazer a parte de cima primeiro, vai limpar, vai olhar, vai anestesiar, depois você vai fazer a de baixo, né? Mas aqui eu estou fazendo de uma vez o procedimento do passo a passo, aí a gente faz no cliente. Muito bem. Aqui eu fiz o contorno. Vou dar uma limpadinha, certo? E o contorno já ficou pronto. Olha lá. No cliente, fica um pouquinho mais sutil, né? Dependendo do lábio. É muito importante que você saiba que o lábio do cliente tem que estar bem hidratado. Um lábio hidratado. É muito importante também que você avise o cliente antes de fazer o procedimento, de ver se tem herpes, não é mesmo? Se ele tiver o herpes, que ele tome um antiherpético uma semana antes do procedimento, para que não venha a ter o herpes e estragar o seu trabalho. Porque aí onde deu o herpes, o pigmento vai embora. E aí tem tudo aquilo, né? A pessoa vai ficar com o lábio todo bonito com aquela falha do lado ali e vai ter que refazer e vai ter que tomar um antiherpético de todo jeito. Então, melhor que tome antes, né? E depois, então, o lábio vai estar um lábio saudável, tal. Então, você pode trabalhar. Faz o desenho no lábio da pessoa primeiro, né? A gente costuma fazer o desenho e mostra para o cliente se ele gostou do desenho, como que ficou. E então aí nós vamos começar com este procedimento aqui. Este procedimento, essa técnica aqui, nós utilizamos aqui agulha de 3 pontas e técnica de vai e vem, né, com o dermógrafo a 60 graus, né, e não precisamos colocar muito devagar, porque este contorno aqui, depois ele vai desaparecer com a técnica de preenchimento, certo? Então agora, depois do contorno, nós vamos começar a fazer agora um leve preenchimento em volta para tirar esse contorno. Depois, então, nós vamos utilizar o Tebori para o preenchimento total. Então, vamos lá. Agora que eu vou trabalhar com o preenchimento, então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais rápido. Eu coloquei no 7, certo? Então, aqui eu vou trabalhar vou deitar um pouco mais o meu dermógrafo, vou deixar ele a 45 graus e agora sim eu vou trabalhar com ele como se fosse uma caneta e vou usar o quê?
esta técnica espiralada. Técnica espiral. Existem muitas técnicas de preenchimento, gente, muitas. Ela é um pouco rapidinha, olha, parecendo um pouquinho uma shadow, tá? Se o dermógrafo fica em pé nesta técnica, ele marca. Por isso que tem que ser deitada, viu? Ele não pode marcar, porque além de marcar, ele vai machucar. Então, quanto mais deitadinho, menos o cliente sente. Certo? Então, olha aqui. É uma técnica rápida. Olha, eu vou até aquela linha. Eu não posso fazer abaixo da linha, senão vai ficar marcado. Eu tenho que trabalhar até a linha, tá? Os cantinhos dos lábios tem que ser bem marcados também, até a linha. Por isso que tem que ser com dermógrafo deitadinho, porque senão eu marco demais. Olha, só para vocês terem uma ideia, daqui a pouquinho nós vamos fazer a parte de baixo. Olha como que ficou. Vocês viram que saiu o contorno, ó. Ó, eu vou trabalhar mais aqui no arco do cupido, que ainda tá marcadinho, tá vendo? Certo? Então, vocês viram que dá um sombreado bem legal ali. Estou pondo a 45 graus, hein, gente, ó. Ela é menos indolor, ou seja, dói menos indolor, mais indolor, né? Do que técnica com uma agulhinha só. Uma agulhinha só é a shadow, aquela técnica bem rápida, porque se você fizer devagar, o cliente sente muita dor. A técnica muito rápida, o pigmento fica mais sutil. Então, nós temos que sempre saber o gosto do cliente. Olha, eu tava... Será que o cliente... Porque o cliente, ele fala aqui que é uma coisa simples, uma coisa natural. Se você deixa muito natural, não pegou, entendeu? Então, você tem que conversar muito bem com o cliente para ver realmente o que é que o cliente quer. Porque nem o natural dele precisa ver se você vai, no primeiro dia, vai ficar, ele sempre vai achar forte, tá? Porque o pigmento vermelho é um pigmento vermelho, um pigmento forte. Você não pode pôr um pigmento muito clarinho, porque senão não vai realçar depois,
porque a nossa pele vai expulsar, né? Os nossos lábios, ele vive em transição, então não pode ser muito claro. Sempre avisar o cliente que o que ele fizer hoje não é o resultado, né? Então é sempre bom ter fotos. Bem, aqui vocês viram que eu fiz a parte de cima. Olha aí como o contorno já não dá mais para aparecer. E agora eu comecei na parte de baixo. A parte de baixo, a parte inferior dos lábios, o correto não é você trabalhar assim, porque senão fica difícil você chegar até o contorno, esse contorninho que você quer tampar. Então, o correto é você trabalhar o contrário da cliente. Então, vamos supor, você ficar na cabeceira da sua maca para você trabalhar com o lábio inferior da sua cliente na posição de frente para você, entendeu? Que é para você chegar bem próximo ao contorno. Então, agora, nós vamos trabalhar da mesma forma que nós trabalhamos na parte superior, vamos trabalhar na parte inferior. Dermógrafo a 45 graus, chegando até a linha de contorno. Com isso, você consegue marcar, fazer um preenchimento em volta, tirando a linha de demarcação, certo? Lembrando sempre que o dermógrafo está a 45 graus na diagonal, certo? Olha, como se fosse uma caneta, como se estivesse realmente pintando, olha só, né? Tá? Então, são aspiralados grandes. E assim, eu termino a parte inferior dos lábios da minha cliente. Ainda tem um pouquinho de marcação aqui. Continuo da mesma forma. Lembrando, se você deixar esse dermógrafo a 90 graus, você vai ter uma linha marcada, uma linha demarcada aí. Provavelmente não é isso que o cliente quer. Hoje em dia, o cliente quer uma boca preenchida, uma boca com volume e não com demarcação. Certo? Então, mais ou menos aqui, nós tivemos feito um contorno e depois preenchemos o contorno com espiral, né? Para dar esse contorno sem definição. Isto foi com dermógrafo, agulha de 3 pontas, movimento circular. E com dermógrafo a 45 graus de ângulo, tá? Agora, nós vamos trocar e vamos usar um tebore. Já usei essa lâmina para treino, vou usá-la novamente. Então, aqui está o meu tebore, né? Então, nós vamos utilizar. Lembrando que para treino, gente, a gente não tem necessidade
de jogar fora. Enquanto a lâmina estiver boa, a gente vai treinando, certo? Então, esse aqui é um tebori da GR, que eu gosto muito, né? Essa partezinha de metal e aqui tudo, então, é descartável, tá? Ela é bem anatômica, bem anatômica, então, muito fácil da gente trabalhar. Então, com ela, eu vou, então, aqui, eu mergulho a lâmina, né? Tomando cuidado para não borrar a partezinha branca. E vou, então, com o movimento de varredura, fazer, então, o preenchimento, certo? Muito bem. Então, agora, eu vou dar uma limpadinha aqui, para vocês terem a noção do que um tebori é capaz de fazer. Olha aqui, tá vendo? Então, esse preenchimento com esta técnica é muito bom, muito gratificante. Então, vocês vêm de fora para dentro, tá vendo? Olha, como se fosse meio no diagonal, olha aí, de fora para dentro. Pegando aquela parte que foi feito com dermógrafo e vem trazendo, certo? Sempre na mesma posição, de dentro para fora, de dentro para fora, tá? Certo? E o tratamento de quando se trabalha com tebori, vocês sabem, né? A gente sempre deixa depois, coloca um pouco mais de pigmento, né? Aguarda uns minutinhos, não é mesmo? E vai e aí limpa para ver como que ficou. Então, agora aqui nós vamos limpar, vamos ver como que ficou. Olha que coisa linda. E agora nós vamos fazer a parte inferior. A parte inferior, eu então me viro, né? Que eu tô virando a folha, mas lá eu fico de costas para minha cliente, né? Trabalhando bem na parte da maca, na parte superior da maca, na cabeça da maca, para trabalhar com a parte inferior da cliente da mesma forma que eu trabalhei com a superior, tá? Aí de dentro, de fora para dentro, de fora para dentro, varrendo, movimento de varredura, tá? Olha aí. Isto vai fazer com que ela tenha uma boca com uma iluminação no meio, porque no meio dos lábios ele vai ficar mais sutil. Então, sempre, olha, vocês viram que a minha lâmina, ela é a U, tá? E é isso. No meio, se você quiser fazer uma iluminação aqui, você pode utilizar um pigmento, diluir esse pigmento com um pigmento mais clarinho. Aqui eu não tenho. Aqui é só para você ver como que funciona, né? Mas para você ter aquele ar de gloss, sabe?
E é isso. Tá? Então, vocês vão ter um ar de gloss aqui nesse meinho, caso você queira colocar o pigmento até o finalzinho do lábio. Vocês sabem que aqui nesse meinho aqui, né? Aqui eu não fiz. Aqui existe este meinho entre o lábio superior e o inferior. Então, bem neste miolinho aqui, a gente pode dar uma iluminada, tá bom? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse resultado. Lembrando que este resultado, ele pigmenta mais do que a técnica de Shadow. Então, para que nós colocamos essa técnica? Em pessoas onde nós temos um lábio assimétrico, onde nós temos que regularizar muito bem essa simetria, né? Uma pessoa que gosta de um resultado um pouco mais forte, né? Mais definido, então nós vamos usar essa técnica. Tudo bem? Então é isso. Agora, daqui a pouquinho eu vou mostrar a outra técnica no outro lábio. Mas vamos ficando por aqui por enquanto e logo a gente mostra a outra técnica. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de acessar o nosso sininho. Quem não se inscreveu, se inscreva para você sempre ter novidades. Tudo bem? Então é isso aí, gente. Muito obrigado e aguardo você. Tchau!